Pessoal, já que vocês acabaram de me falar que o tamanho de uma circunferência, o tamanho de uma volta, né, pode ser calculado por circunferência igual a 2 vezes π vezes r, vai ficar muito fácil de entender a dedução da fórmula da velocidade escalar no movimento circular uniforme. Afinal, se o cara dá uma volta, e para dar essa uma volta ele gasta um tempo chamado de período, Galileu, querido Galileu, nos brindou com a ideia de velocidade. Velocidade média é a distância que o corpo andou dividido pelo tempo que o corpo demorou para andar. E eu sei que a distância que o corpo anda quando completa uma volta é 2πr. 2πr. E o tempo para completar essa volta é um tempo muito importante que a gente chama de período, tesão. Pronto, tá aqui. Eu te confesso que é esquisito o vestibular fornecer essa fórmula, mas fornece. É esquisito porque é uma fórmula de dedução pífia. Distância sobre tempo. Distância de uma volta, 2πr, tempo de uma volta, tesão. Pum, acabou. Mas eles fornecem, eles geralmente fornecem essa fórmula prontinha já para ti. R, raio da curva que o corpo faz. Tesão, o tempo que ele demora para completar essa curva. Mas espera aí, tu concorda que 2πr sobre tesão é o mesmo que 2πr vezes 1 sobre t? É, né? E 1 sobre t é o mesmo que frequência. Então, uma fórmula bem bonitinha, 2πrf. Eu acho bonitinha essa fórmula. 2πrf, então se tu sabe a frequência dá no mesmo, né? Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Só que aí é o seguinte, não vai ficar desesperado porque vão aparecer várias fórmulas para a mesma coisa. Tu não vai ganhar as várias, geralmente tu ganha uma delas, certo? Geralmente tu ganha aquela ali. Ou, de repente, o cara pirou, quer botar aquela ali para tentar confundir alguém, é possível, tá? Mas geralmente eu vejo essa no formulário da UFSC. Velocidade escalar. Escalar porque eu estou ignorando o caráter vetorial, eu não estou dizendo para onde está indo, né? Afinal, durante a volta, a direção da velocidade mudou o tempo inteiro. O que é velocidade angular, então? É uma ideia muito parecida. A gente usa ômega para calcular a velocidade angular. É tipo um Wzinho com uma perninha puxada ali, né? Que não tenha nenhum grego assistindo, por favor. Então, aquilo ali é ômega? É ômega. É o ômega minúsculo. Acho que é isso. Galerinha, essa letra grega, então, a gente usa para representar a velocidade angular. Não é em todos os livros, tá? Pode acontecer de aparecer outra letra em alguns lugares. Já viu o cara usando θ para velocidade angular, tá? Mas no nosso livro e na UFSC também eles usam esse Wzinho bem fácil de identificar. O que é velocidade angular? É tu pegar a distância que ele andou em ângulo dividido pelo tempo. Como assim a distância que ele andou em ângulo? Ué, se o cara está aqui e agora parou em outro lugar, ele andou um certo ângulo alfa, certo? Ou para ficar mais bonitinho, ó, tinha um ângulo inicial, vamos supor que aqui é o ângulo 0. Então já tinha um ângulo inicial, alfa 0. Quando ele chegou ali já estava num novo ângulo alfa. Então quanto que ele andou daqui até ali em termos de ângulo? Delta alfa. Alfa final menos alfa inicial. Por exemplo, 60 graus e 40 graus. Logo aqui é, claro, só diminui um do outro. Então ele girou 20 graus. Ângulo dividido por tempo. Eu acho que para ti faria mais sentido se eu fizesse o seguinte, ó, ângulo de uma volta, 360 graus, é o que a gente usa no dia a dia, né? Tempo para dar uma volta. Tesão, pronto. Ou vezes F, já sabe que é a mesma coisa. Só que os matemáticos não gostam de grau, porque grau nasce de um chute, né? Chega um babaca e diz, uma volta, um ano, 360 dias. Vou dividir em 360 partes. Foi assim que nasceu a ideia de grau. Né? Dividiu a circunferência em 360 partes iguais. E o 360 tem vários divisores. Na época, sem calculadoras, né? Os números tinham que ser bons de dividir. E o 360 tem vários divisores, certo? Mas os matemáticos preferem usar uma maneira de medir ângulo, que é isso, radianos, que usa o próprio raio da circunferência para medir. E para quem não lembra, se tu pegar o raio de uma circunferência e for colocando esse raio, encaixando em volta da circunferência, quantos raios eu preciso para completar a circunferência? 1, 2, 3, 4, 5, 6,28, né? Falta 0,28 raios para completar a circunferência, né? Por isso que a gente diz que uma circunferência em radianos é 2π
radianos, né? O π é 3,14 vezes 2. Para completar uma volta, nós precisamos de 6 raios mais 0,28, aproximadamente, né? Certo? Então, como é que fica... Como? O π, né? O π é o número... Certo? Então, ó, velocidade angular. É possível que apareça para medir em graus por segundo, ou em graus por minuto, mas o comum é em radiano. 2π radianos sobre tesão, ou 2π vezes F. Ué, peraí. Porra! Quase igual, hein, cara? Olha ali. Velocidade escalar e velocidade angular é quase igual. O que difere uma da outra? O raio. Se eu pegar, então, a velocidade angular e multiplicar pelo raio, eu obtenho a velocidade escalar. Certo? Essa que tu ganha também. Então, tu ganha no formulário da UFSC essa, essa e essa. Certo? Meu Deus, dá pra fazer a festa. Certo? Show de bola. Tesão, tempo para dar uma volta. F, frequência. R, raio. Tudo natural. Ômega, velocidade angular. É a única coisa relativamente nova. Show de bola. Galerinha, falta um detalhe para fechar esse conteúdo aí e a gente cair nos exercícios. Acoplamento de polias. Cara, eu vi um programa esses dias falando sobre o nosso querido Arquimedes. Atualmente, cara, o Arquimedes é considerado um dos grandes matemáticos, né, mais remotos, assim, né? Eu te confesso que apesar de ter alguma ideia, né, do poder do Arquimedes, tanto que eu já te contei várias histórias do Arquimedes, da criação da densidade, a da polia, né, do desencalhamento lá do navio. Tu já deve ter escutado outras também, né? Tem aquela história do espelho, que ele usou espelhos para queimar navios à distância, certo? Em algumas guerras de Siracusa. Só que aparentemente isso é migué, eles tentaram repetir, não conseguiram e tal. Mas eu estava vendo um programa esses dias que falava do famoso mecanismo de Anticítera. Um mecanismo encontrado no fundo lá de uma ilha, né, perto de uma ilha, e esse mecanismo, cara, eles começaram a investigar a história desse mecanismo, já tinham pegado documentos que falavam sobre esse mecanismo. Diz que esse mecanismo é obra de Arquimedes, que viveu em 300 anos antes de Cristo, e esse mecanismo era uma caixa pequena, engrenada, cheia de engrenagens. Jamais se imaginava que naquela época se faziam engrenagens minúsculas e tão precisas, e nesse mecanismo tu girava apenas um botão de um lado e do outro lado aparecia, aliás, na lateral, tu girava um botão na lateral da caixinha, de um lado da caixinha tinham todos os planetas conhecidos e o Sol, e a Lua e a Terra e o movimento relativo deles todos representados. Então quando acontecia um eclipse ali no aparelhinho, certo? Ia acontecer um eclipse de fato. E do outro lado da caixinha tinha todo o calendário passando também. Então à medida que o cara girava, além de tu ver a posição dos planetas, do outro lado aparecia o calendário, a Lua que ia dar e detalhes de eclipse e tudo mais. Uma coisa bizarra hoje. Né? Então, inclusive pegaram uma equipe de matemáticos para tentar fazer, né, ver que mecanismo é esse. Diz que era do Arquimedes essa porcaria. Ah, mas Arquimedes veio antes do Galileu. Sim, é 300 anos antes de Cristo, Galileu é 1600 Mas e pouco. como é que então o Galileu deu aquele rolo todo? Isso, mas olha só, cuidado, o mecanismo de Anticítera botava a Terra no centro. Entendeu? O mecanismo de Anticítera tinha a Terra no centro e os planetas girando em volta da Terra. O que de certa forma é mais bizarro ainda, que exige uma matemática mais filha da mãe para fazer acontecer do que tu botar o Sol no centro e botar os outros planetas para girar, que seria muito mais fácil. Né? Então tu vê, cara, é uma coisa assustadora. O que aconteceu? Quando um soldado romano idiota lá matou Arquimedes, diz que esse aparelhinho acabou caindo na mão de alguém, viram que era uma preciosidade. Imagina, um equipamento desse há 300 anos antes de Cristo, é a verdade, né? É o poder de prever o futuro numa maquininha, cara, que podia ser carregada na mão, né? Então é uma coisa assustadora. E aí passou de um cara para o outro, aí foi levado de navio, de um lugar para o outro, o navio naufragou. Por sorte o navio naufragou, e aí ficou numa situação tal que restou um pedaço do mecanismo, e eles começaram a estudar esses poucos mecanismos e conseguiram desvendar e viram que os escritos que falavam desse mecanismo de Anticítera eram verdadeiros, que até então se achava que era absurdo, que era migué, né? E realmente aparece que o tal do Arquimedes já sabia criar engrenagens precisas, minúsculas, para fazer equipamentos desse tipo. E tem os restos mortais dele, né? Agora eles já projetaram, né, no computador, tudo bonitinho, e agora provavelmente devem estar fazendo réplicas, né?
que é um estudo relativamente recente. Galerinha, olha só, lá na parte de MCU falta uma coisa importante, acoplamento de polias. Na verdade, a ideia é bem simples, pessoal. Ou a gente acopla as polias por eixo, ou a gente acopla as polias por correia ou contato, que dá no mesmo. Essa aqui é mais fácil de desenhar, vou começar por ela. Ó. Opa! Uma engrenagem grande, ou uma polia, uma engrenagem grande e outra pequena, cada uma tem o seu raio, uma tem um RA, vou chamar essa de A e essa de B, e eu vou pegar uma correia, uma corrente, uma cinta, e vou abraçar essas duas polias. Agora elas estão conectadas, existe uma relação entre elas. Isso, uma série, né? O carro tem cheio disso dentro dele, isso é uma coisa indispensável para a vida moderna. A pergunta a bicicleta tem uma série desse tipo de acoplamentos? O que é igual para essas duas polias? Qual o tipo de velocidade? Será que se eu fizer uma marquinha aqui, essas marquinhas vão girar juntos? Quando essa dá uma volta, essa dá uma volta? Agora, pensa bem, esses dois pontos aqui não têm a mesma velocidade? Tem que ter, né? Porque se um for mais rápido que o outro, encosta um no outro, ou arrebenta a correia, ou embola ou arrebenta. Se o cara continua pedalando ali e não cai, é porque esse ponto é a mesma velocidade desse. E esse aqui? E esse? E aquele ali? Então peraí, se esse ponto que está em contato com essa polia tem a mesma velocidade desse ponto que está em contato com essa polia, a velocidade escalar da extremidade é a mesma. Então, quando tu enxergar um tipo de acoplamento desse, tu escreve VA igual a VB. Só isso, VA igual a VB. E se tu quiser continuar, o que é V mesmo? É 2πr sobre T ou vezes F, tanto faz. Igual a 2πr vezes F. Só que esse é o raio da frequência da A, raio da B. Corta 2π com 2π, então fica essa relação. Ou se tu preferir, RA sobre tesão A igual a RB sobre tesão B. Mas o importante é isso, né, cara? Isso aqui, se tu sabe disso, depois tu vai lá no formulário e iguala uma com a outra. Fazer isso ou encostar uma na outra dá no mesmo, né, galera? Porque quando elas se encostam, se não está derrapando, é porque elas têm a mesma velocidade, certo? Se duas engrenagens têm velocidades diferentes no contato, vai quebrar os dentes da engrenagem, beleza? Então isso aqui é a mesma coisa que isso, velocidade escalar igual. Porém, se eu tenho polias conectadas dessa maneira, dá uma olhada. Mas é um monstro no desenho. Dá pra entender? Agora tá, valeu. Galerinha, A e B, beleza? Vocês concordam, soldei. Aqui tem uma marquinha, aqui tem outra marquinha. Se eu girar completamente esse eixo uma vez, tu concorda que ambas as polias vão dar uma volta completa? As marquinhas agora vão estar alinhadas. Agora o que é mesmo? Com certeza, agora a velocidade angular da polia A é igual à velocidade angular da polia B. É isso que relaciona as duas, certo? Se olhar esse tipo de situação, VA igual a VB. Se olhar esse tipo de situação, ômega A igual a ômega B. E aí depois, tu sabe que ômega, por exemplo, está multiplicando, passa dividindo aqui. Então eu posso dizer, já que V igual a ômega vezes R, está multiplicando, passa dividindo. Então eu posso dizer que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Se tu quiser continuar a continha, né? Certo? O que seria importante aí arriscar? Deixa eu anotar aqui, porque na próxima aula, teoricamente, a gente vai fazer o trabalhinho milagreiro, o levantador de nota, da ótica. Vocês deram uma olhadinha em ótica? Beleza. Não, eu quero dizer os defeitos da visão, né? O probleminha, né? Claro, cara. Só vou passar aqui, pessoal, o que eu recomendaria tu fazer. Página 7 dá pra fazer, tarefa mínima, bem tranquilinho.
Ó, uma um pouquinho melhor ali de repente, página 8 já dá uma pimentada, não, página 9 dá uma pimentadinha. E arrisca as mais básicas de acoplamentos ali, ó, página 12. Então o mínimo que eu acho que daria para fazer aí, final de semana de repente, eram essas aí. Muitíssimo obrigado. A física A, tá galera, do volume 6 era isso. Então agora vamos exercitar e tirar dúvida. Na próxima aula a gente de repente arrisca um exercício ou outro e já vai para a física B.